eu julgo que, para além daquilo que eu referi, que é gravíssimo do ponto de vista de direitos individuais e direitos económicos, nós temos naturalmente, por se tratar da Liga, aqui uma questão específica a agravar aquelas duas, que é os direitos desportivos, os direitos de utilização desportiva, que são naturalmente direitos individuais, direitos económicos, mas são, digamos assim, uma parte daquilo que pode estar por trás deste negócio. Uma parte, eu diria, pequena, mas muito importante e relevante. E que não pode ser desprezada, e daí o facto dos senhores estarem aqui hoje. Eu gostava de perceber, sobre esta especificidade, duas coisas. Qual é o modelo, porque nos interessa aí, do ponto de vista até, eventualmente, da reflexão legislativa, qual é o modelo que a Liga entende ser mais adequado? É um pouco entroncado na questão colocada aqui pelo deputado Laurentino Dias, mas eu não gostava apenas de saber qual era a opinião dos vossos associados e qual é a evolução dos contratos que têm com o Controle Invest, com a Sport TV. Eu queria perceber, do ponto de vista da Liga, qual é o modelo que os senhores acham mais adequado para satisfazer os interesses de todos os associados. E, simultaneamente, perceber, fala-se aqui num acordo secreto e confidencial, em que base, ele aparece também escrito nos jornais, em que base é que o Dr. Mário Figueiredo o afirma e como é que o pode confirmar e em que sentido é que esse acordo está eventualmente transcrito. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora dar a oportunidade ao Sr. Presidente da Liga, Dr. Mário Figueiredo, para responder. Portanto, aquilo que estava previsto inicialmente são 15 minutos, mas obviamente que é interessante que sejam respondidas todas as perguntas que foram aqui colocadas pelos seus deputados. Eu, se Vossas Excelências permitissem, começava pelo fim, porque é mais fácil, que foram as últimas questões colocadas, porque são as que estão mais frescas na minha memória, e vou superindo, e algumas delas até são no fundo coincidentes com outras perguntas, e portanto não é por menosprezo por qualquer dos deputados, mas penso que faz sentido começarmos pela última intervenção. Quanto à questão dos factos, eu vou consultar com os juristas que estão a assessorar-nos nesta matéria e darei conta a esta Comissão de todas as matérias, todos os requerimentos, todos os pareceres e todas as ocorrências processuais que não sejam confidenciais e, portanto, que não sejam ao abrigo do sigilo. Portanto, conto Vossa Excelência, Sr. Deputado, com a entrega a todos os grupos parlamentares desta Casa de todos os elementos que não são, por via de lei, secretos e, nomeadamente, teremos todo o prazer, penso que não haverá, caso não haja oposição, digamos, por imperativo legal, e como lhe disse, irei falar com os advogados sobre essa matéria, de lhe darmos até, ou fornecemos a esta Casa, à Casa da Democracia, aquilo que é o texto integral, não só da queixa, que, como sabe, foi coordenada, e como bem referiu pelo professor Paiares Maduro, como também pelos respectivos pareceres que foram anexos à mesma, nomeadamente o parecer do Sr. Professor Luís Cabral, como sabe, é uma eminência em economia da concorrência. E, portanto, quanto à sua primeira pergunta dos factos, a Liga dará conhecimento formal, porque aquilo que eu fui transcrevendo aqui ao longo da minha exposição é, no fundo, uma súmula daquilo que se passa nos processos. Quanto à tramitação que a queixa teve, a queixa de outubro, posso informar o Sr. Deputado que a queixa teve parada 6 meses e que só ao fim de 6 meses é que foi aberta. Portanto, como sabe, a queixa é que foi aberta. Portanto, como sabe o Sr. Deputado, a queixa que a Liga apresentou diz respeito a uma parte da Autoridade da Concorrência, digamos a um departamento, que é o Departamento de Concorrência, e cuja tramitação destes processos não tem, digamos, um prazo. E, portanto, quando me pergunta também qual é que será a expectativa quanto a prazos, penso que também houve alguém que fez essa pergunta, não temos, digamos, não existe, ao contrário do outro processo, este processo
na Autoridade da Concorrência, no Departamento de Concorrência, não tem prazos e, portanto, vai depender da velocidade com que os instrutores se dedicarem ao mesmo. Quanto à outra queixa, portanto, quanto à oposição ao pedido de concentração que foi apresentado conjuntamente pela PT, pela Zone e pela PBT-TV, esse prazo, esse processo faz parte ou integra outro departamento, que é o Departamento de Concentrações, que tem uma tramitação própria e que tem prazos para serem cumpridos, o que torna paradoxal, porque nós poderemos ter um processo de concentração a ser decidido com base no status quo e o status quo vir a ser declarado ilegal. Isto é, nós podemos ter uma queixa do pedido de concentração a ser deferido, porque diz que, na realidade, em relação ao estado atual, não estamos a alterar muito a situação de facto, e na realidade não se está. Mas a verdade é que a situação de facto já era em si violadora do direito da concorrência e, portanto, corremos o risco do processo metido em primeiro lugar ser decidido em último lugar e, portanto, de o status quo servir de base, um status quo ilegal, portanto, contrário ao direito da concorrência, servir de base para a decisão deste processo de concentração. Que outros intervenientes, portanto, como disse a Vossa Excelência, portanto, o processo de que a Liga apresentou a queixa é uma queixa da Liga, o tal de outubro, não tem, portanto, tem como contra-interessada a PPTV, que é uma empresa detida a 100% por Sr. Joaquim Oliveira, e, portanto, tem como os únicos partes no processo a Liga e a detentora dos direitos. Porque em Portugal os direitos de transmissão televisiva dos jogos de futebol já estão centralizados. Só não estão centralizados na Liga, estão centralizados no comprador, que, sendo comprador, não é monopolista, mas é monopsonista, como Vossa Excelência saberá muito melhor que eu. E, portanto, no âmbito desse processo, aguardamos os seus desenvolvimentos. Quanto ao processo de pedido de autorização de concentração da PT na Zone e na PPTV, portanto, ficando as duas plataformas do Triple Play detentoras de participações na Sport TV, aí sim houve intervenções variadas. Portanto, como sabe, é público, a Zone e a PT têm 90% do mercado de cabo e, portanto, telecomunicações, grosso modo, em Portugal, e o remanescente é ocupado pela Cabvisão, pela Vodafone e depois por um ou dois ou três operadores de menor dimensão. Quer a Cabvisão, que tem uma circunscrição territorial muito bem delimitada, portanto não ocupa toda a área territorial de Portugal, quer a Vodafone deduziram oposição ao processo de concentração. A Liga deduziu oposição a este processo de concentração. O Benfica deduziu oposição a este processo de concentração e cerca de metade dos clubes da Liga, individualmente, deduziram oposição a este processo de concentração. Está respondida a sua terceira pergunta. Da primeira e da segunda Liga. Como sabe, a Ligas Profissionais é composta por dois andares, é a primeira e a segunda Liga. Quanto aos direitos esportivos que Vossa Excelência falou, nós somos, conjuntamente com a Espanha, mas parece que vamos ficar isolados, porque o novo Presidente da Liga Espanhola já foi eleito no mês passado, tendo no seu programa a concentração na Liga da negociação coletiva dos direitos de transmissão televisiva, e já tem para isso o assentimento também dos clubes ditos grandes do futebol espanhol, e, portanto, essa é uma realidade que vai avançar. E, portanto, nós vamos ficar isolados na Europa desenvolvida no que diz respeito ao modelo de negociação dos direitos de transmissão televisiva. Esta matéria começou, como sabe, em Inglaterra nos anos 90, com a criação do modelo na sequência de um conjunto de situações que fizeram com que o futebol inglês, de alguma maneira, batesse no fundo. Os processos do hooliganismo, que são conhecidos, a tragédia de Idle e também uma tragédia no campo inglês, que fez com que os clubes ingleses sentassem à mesa e definissem um novo modelo, um novo padrão para os direitos de transmissão televisiva, que no fundo foram a criação de da Premiership,
que no fundo estabeleceu que os direitos eram negociados coletivamente, os direitos comerciais da competição, incluindo, portanto, a primeira linha e os direitos de transmissão televisiva, e, digamos, o exemplo está aí para vermos todos em cima da mesa como resulta. Entre o primeiro e o último classificado da Primeira Liga Inglesa, o primeiro classificado, se receber 100 milhões como vai receber na próxima época, o último recebe 75%. Isto é, o modelo que foi sendo desenvolvido pela Liga Inglesa depois foi seguido pela UEFA no âmbito da Champions League e da UEFA Cup. A Liga Francesa, a Liga Alemã, a Liga Holandesa seguiram-lhe os pés, os caminhos. E a Liga Italiana, tal como nós, como não se entendiam, foi por via legislativa que os direitos foram centralizados. Como eu disse há pouco, um dos fundamentos da queixa que nós apresentámos em outubro é o facto da integração vertical do detentor dos direitos. Isto é, o detentor dos direitos detém percentagens nas plataformas de distribuição e detém percentagens nos clubes. Isto é, a PPTV tem 10% da Futebol Clube Porto SAD, 10% da Sporting Clube Portugal SAD, 25% do Belenenses SAD, 25% ou mais do Braga SAD e por aí fora. Portanto, como há de convir, é difícil e tem 10% da Futebol Clube Porto SAD e da Sporting SAD, porque são empresas cotadas em bolsa e cujos estatutos limitam os direitos de voto a 10%. E, portanto, Vossa Excelência há de convir que, para uma empresa cotada em bolsa, direitos de voto, portanto, na Assembleia Geral, não vale a pena ter mais porque, pronto, pode ser, portanto, mas tem pelo menos 10%, o que, como é óbvio, tendo em conta a dispersão do capital social em bolsa, lhe dá um poder bastante forte sobre essas duas sociedades. No caso da Benfica TV está mais livre, a percentagem que tem é só 2,3%, salvo erro, e pode ter variado entre o facto de quando eu vi e o momento atual. E, digamos, a Benfica TV o Benfica foi o único clube com capacidade económica para romper esta situação de abuso de poder dominante, abuso de posição dominante. Como sabe, nas últimas eleições para o Benfica havia dois candidatos. Um deles disse publicamente que assinaria contrato com a PPTV, sendo talvez por ser jurista de formação veio dizer que cumpriria com os contratos. Provavelmente desconheceria o que está por trás e que esses contratos, de acordo com os estudos que temos, são nulos e de nenhum efeito. E, portanto, nessa sequência, o atual presidente do Benfica declarou publicamente que não assinaria contrato com a Oliveira de Esportes e obteve uma vitória retumbante com quase 80% de votação. E, portanto, o Benfica TV, como eu disse há pouco, os contratos, a queixa fundamenta-se em 3 pilares. Uns contratos são normalmente longos, 8 a 10 anos. A Comissão Europeia e a Autoridade da Concorrência Europeia limita estes contratos ao máximo de 3 anos. Essa é uma jurisprudência completamente assente. Portanto, os contratos que foram celebrados todos à volta de 2010, 2009 e 2010 expiraram por efeitos de caducidade e da nulidade da cláusula de extrema duração, agravada pelo facto de ainda por cima ter direito de preferência na compra desses direitos. O que significa, na prática, que sendo os contratos assíncronos, nenhuma player está interessada em entrar no mercado e comprar os direitos de um clube só, sobretudo quando ainda por cima vai ter que fazer leilão com o atual detentor, porque o preço que ele vier a oferecer pode ser coberto com direito de preferência pelo detentor. O que colocou o Benfica perante um dilema que é o facto de, em primeiro lugar, não poder vender